amor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Diretamente aqui do Templo de Salomão, do lugar mais sagrado, santo da terra, porque este é o lugar que Deus escolheu. Poderia ter sido feito em qualquer parte do mundo, mas ele foi feito aqui em São Paulo, na Celso Garcia 605. Por quê? Não me pergunte por quê. Porque os planos de Deus são insondáveis. Mas nós tivemos esse privilégio. O privilégio de podermos ver com os nossos próprios olhos a grandeza de Deus aqui no bairro do Brás. E daqui nós ministramos a bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Ministramos a bênção para os que creem, para os que acreditam nas promessas de Deus. Nós ministramos a bênção para você, minha amiga, meu amigo ouvinte. A cura divina, libertação, transformação de vida. Seja livre de suas mazelas. Seja livre de suas dúvidas, principalmente, preocupações, ansiedades, medos. Sejam livres todos os que creem em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Jesus disse as seguintes palavras. Aliás, você já deve ter lido esse texto N vezes e nem tenha se dado conta da sua grandeza, da sua extensão. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Doutra feita, Jesus disse: estes sinais seguirão aos que creem. Quer dizer, a nossa relação, nosso relacionamento com Deus depende dessa crença, dessa fé. Mas não é uma crença apenas teórica, não é uma crença religiosa, não é uma crença de frequência à igreja, à religião. Não. Quando Jesus fala, se creres, verás a glória de Deus, ou estes sinais seguirão aos que creem, ele está se referindo às pessoas que se agregam à fé, que se entregam corpo, alma e espírito, ou melhor, espírito, alma e corpo. Essa é a sequência, espírito, alma e corpo. O que quer dizer? Ô bispo, como é que eu posso crer de espírito, alma e corpo? Quando você se entrega, quando você obedece, quando você assume aquela fé. Por exemplo, nós falamos muito sobre aquela palavra que Jesus disse: olha, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ora, o amor que ele está falando não é sentimento. Porque se fosse sentimento, não precisaria guardar mandamento. Mas porque o amor que ele trata é um amor assumido, em que a pessoa coloca-o sobre todas as coisas, faz dele o primeiro na sua vida.
primeiro do que a mamãe, do que o papai, do que os filhinhos, do que a mulher, o marido, primeiro do que tudo. Quando a pessoa assume essa fé, essa crença no Senhor Jesus, com todas as suas forças, então o retorno também é imediato. Por isso que Jesus falou: se creres, verás a glória de Deus. Você, minha amiga, meu amigo ouvinte, talvez tenha crido ou venha crendo no pastor, na igreja, né? Você venha crendo na sua religião, você venha crendo nas pessoas, você venha crendo no médico, no dentista, no político, você venha crendo nas pessoas em geral, nas religiões, nas filosofias, nos pensamentos deste mundo. E você tem investido a sua crença dessa forma, com tanta dedicação, com tanta força, e não tem visto o resultado. Aí você aplica essa crença na religião. E você pensa que isso vai resolver. Não resolveu e nem vai resolver. Porque a crença em Deus não envolve simplesmente você acreditar. Ah, eu acredito em Deus. E daí? O diabo acredita em Deus também. Está escrito que até os demônios creem. Eles creem. Só que a maneira deles creem é muito diferente da maneira que Deus quer que nós creiamos. O diabo crê em Deus, mas não obedece. E quem crê, obedece. E quem crê e não obedece, imita o diabo. É exatamente isso. Aí você descobre por que a sua vida não tem o retorno da parte de Deus. Aí você descobre uma vida desqualificada, mesmo crendo em Deus. Porque você crê e não obedece. Jesus disse assim: se creres, verás com os seus olhos, verás a glória de Deus. Quer dizer, você quer ver a glória de Deus na sua vida, você quer ver os milagres de Deus na sua vida, você tem que crer. É como fez o profeta Elias diante dos profetas de Baal e dos demais profetas, 850 profetas, 850 líderes religiosos. Mas Elias estava só na sua crença no Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Israel. Abraão foi uma referência, é uma referência para a nossa crença. Abraão é uma referência para a nossa fé, para a nossa crença. Por isso, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós sempre aplicamos essa frase, ou essa crença, ou este referencial. Se você crê no Deus de Abraão, no Deus de Isaque, no Deus de Israel, você vai ver a sua vida transformada. Mas como é que eles creram? Eles creram por conta da obediência. Foi a obediência de Abraão que o justificou, tornou-o justo diante de Deus. Então, quando nós manifestamos uma crença prática, sabe, por exemplo, você está me ouvindo nesse momento, nesse exato momento, e você está meditando nessas palavras. Olha só, quando a gente está namorando alguém, né? Quando eu estava namorando a Esther e vice-versa, então nós estávamos acreditando um no outro. Nós estávamos dando manifestando um crédito, dando um crédito um para o outro. Mas quando nos casamos, aí deixamos de acreditar um no outro para crer um no outro. Reparou a diferença? Uma coisa é você acreditar em Deus, outra coisa é você crer em Deus. Quando se acredita em Deus, se fica enamorado de Deus. Mas quando a pessoa crê em Deus, ela casa,
ela assume a fé, ela coloca o Senhor como primeiro na sua vida. Aí está a diferença entre crenças e crenças. Muitas pessoas dizem, eu creio em Deus. Eu sei que creio. Na realidade, elas creem mais ou menos. Elas acreditam em Deus, não creem em Deus. Porque se crescem, veriam a glória de Deus. Ou não é isso? Essa é a fé inteligente. Essa é a fé que eu aplico na minha vida. Não, se Deus existe, então essa existência tem que se manifestar ou se materializar na minha vida. Então, eu coloco toda a minha força nessa crença. Foi o que fez o profeta Elias. Olha, vocês estão aí com Baal, vocês creem em Baal. Vocês creem no fulano, no Beltrano, no São Beltrano, na Santa Fulana. Você crê no santo, na entidade A, B, C, D. Você crê nos deuses que o mundo se nos apresenta. Muito bem. Então, faça o seguinte. Invoque esses deuses. Faça um sacrifício e invoque esses deuses. Dá um tempo para eles responderem. Se eles não responderam, é porque deuses não são. Você está me ouvindo, minha amiga, meu amigo ouvinte? Você está numa prisão. Por exemplo, você está aí no fundo do poço, numa prisão. Ou então está com a sua vida desgraçada. Por um fio. O médico já disse, tem 3 meses de vida. Você está desesperado. O que você vai fazer? Faça um teste. Faça um teste como fez o próprio profeta Elias. Faça um teste. Elias propôs aos profetas de Baal o seguinte, olha, vocês orem, vocês clamem, vocês façam os seus sacrifícios, faça tudo que você tem direito, que vocês têm direito, invoque esse Deus que você crê. E depois eu vou invocar o meu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Todos eles, unanimemente, disseram, é boa essa palavra. Essa palavra é razoável. Você não acha razoável, minha amiga, meu amigo ouvinte? Por exemplo, você tem o seu Deus, você tem a sua crença. Então, faça o seu desafio. Faça o seu desafio. Invoque os deuses que você tem crido, a sua religião. Fale lá com o padre, com o pai de santo, com o pastor, seja lá com quem for. Fale com ele, faça um desafio. Se não houver resposta, se não houver fogo, se você não ver a glória de Deus ali, na resposta, então é porque você está sendo enganado. Você está sendo redondamente enganado. E há muitos anos, seus familiares foram enganados. Seus pais, seus ascendentes, seus avós, bisavós, tataravós, todos foram enganados. Porque creram e morreram com uma crença que não fez a diferença nenhuma. Agora, se você faz essa diferença ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, aí você vai ver a diferença. Essa é a proposta da fogueira santa de Israel que nós estamos vivenciando. Nós estamos fazendo um desafio. Um desafio. Quem crê vai ver a glória de Deus. E os sinais seguem aos que creem de verdade. Mas creem em quem? No Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Essa é a proposta. Você faz o seu sacrifício, você apresenta o seu sacrifício no altar e então invoque o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Você vai ver a diferença, minha amiga. Você vai ver a diferença. Por exemplo, agora mesmo, eu vou colocar esse testemunho para você ver como funciona a fogueira santa de Israel. Qual o nome do senhor? Paulo. Seu Paulo, qual era a sua situação quando o senhor chegou na igreja? Uma situação difícil, uma situação de doença. Eu estava com depressão dos 26 anos aos 33 anos. Há 14 anos atrás, eu cheguei aqui nesse exato local, nesse altar aqui, e era a época de fogueira santa. E eu fui curado de 7 anos de depressão aqui nesse altar. Essa depressão foi causada por causa da vida sentimental
destruída. Não é questão de curtir, é uma dor, é uma tristeza, é uma angústia que só eu segurava. Ninguém da minha família sabia. Eu rolava no chão de chorar. A intensidade era tão grande que a morte era o meu desejo. Eu queria me matar, mas não tinha coragem. Como era o sentimento de querer sair da depressão e não ter forças e não conseguir? Você fica incapaz, você fica amarrado, você fica num estado vegetativo. Na frente das pessoas, dos amigos, eu bebia, eu ia para bar, eu ia curtir, eu era o palhaço da turma, mas quando eu estava sozinho, só eu sabia o cargo que eu tinha nas costas, o peso das costas. O que o senhor fez para mudar isso? Eu trabalhava por conta, eu tinha uma marcenaria, né? Essa marcenaria começou a crescer, começou a ir adiante. Depois da marcenaria, eu fiz voto com Deus para ter uma loja, porque eu não queria mais trabalhar de mão de obras. Eu peguei tudo que eu tinha na marcenaria, eu pus no altar também, comecei uma loja com 34 metros quadrados, praticamente 100 produtos, eram poucos produtos, eu colocava muitas latas vazias na porta da loja para dizer que eu tinha alguma quantidade, e ali de fé em fé, luta em luta, cada fogueira santa que vinha, a luta dobrava, e eu mais me levantava ainda contra a situação. Cada fogueira eu só fazendo mais no altar. Mais no altar. Essa loja que ela tinha 34 metros quadrados, ela foi tomando uma proporção maior. Hoje eu tenho uma loja de 738 metros quadrados, tenho funcionários, tenho uma fábrica de portas em alumínio com 500 metros quadrados, tenho uma loja de EPI também. A vida sentimental, ela não é mais destruída, porque aqui no altar também eu busquei pela vida sentimental, ter uma esposa abençoada. Essa esposa que eu tenho, ela não poderia ter filho, ela tinha um mioma, né? Ela tinha estágio assim de sangrar muito. A gente começou a acompanhar ela no médico. Esse mioma, o que aconteceu? O médico falou para ela assim: se um dia você quiser engravidar, você vai ter que fazer um tratamento muito sério, porque o seu caso está ficando sério. Ela ficou grávida, o mioma sumiu, nasceu meu primeiro filho, o segundo filho, o Israel, o nome dele é Israel, porque quando ele estava sendo gerado, ao 3º mês já foi detectado que os rins dele não estavam funcionando. Fui para o altar, esse menino ele veio ser curado com 6 meses de nascido. Quer dizer que ele nasceu com um problema, foi detectado com um problema, fizemos todos os exames e o rim dele era como se tivesse só a parte de fora, né? E por dentro era oco. E com 6 meses foi totalmente restaurado. Hoje eu vivo bem. E hoje tudo mudado. Tudo mudado, eu moro bem, como bem, tenho funcionários, tenho carros. O senhor vindo para o altar, hoje o senhor tem mais ou menos... Muito mais, não se compara. Quem me conhece, quem me viu e me vê, sabe da intensidade desse crescimento. E olha, não é por conhecimento não, porque eu não tenho conhecimento de vendas, eu não tenho funcionários que arrebentam, não é isso não, é Deus. E toda vez que tem a fogueira santa, eu encaro como que oportunidade de mostrar para Deus que, olha, eu quero, eu posso, o Senhor pode confiar, pode contar comigo. O senhor obedece a voz dele? Com certeza. Deus abençoe. Então, você ouviu, melhor dizendo, o testemunho. Se você quiser prova disso, venha numa igreja universal do Reino de Deus, você vai ver coisas maravilhosas acontecendo na vida dos outros. E só vai acontecer na sua vida se você crer. Mas se você crer de fato e de verdade. Porque se você não crer de fato e de verdade, você vai ver essas maravilhas na vida ou na vida dos outros, não na sua vida. Então, o caso desse rapaz foi uma coisa extraordinária. Paulo, né? Foi o Paulo. Então, aconteceu por quê? Porque ele creu. Ele se lançou de corpo, alma e espírito. E aí nós temos a resposta. E você vai ficar batendo palma para ele? Não. Você tem que correr atrás, você tem que crer também para tomar posse daquilo que você quer, dos seus sonhos, dos seus desejos. Vamos ouvir uma bela faixa musical e nós voltaremos em seguida. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho e minha história. Do mundo me afastei e a vida te entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz.
Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. E em meio à solidão, eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia. Se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. E em meio à solidão, eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia. Se eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, se você quer mais informações a respeito desse grande desafio do profeta Elias, que nós estamos vivendo nos dias de hoje, porque os mesmos demônios que haviam na época de Elias existem nos dias de hoje. Eles não morreram, eles continuam por aí, atuando e desgraçando a vida das pessoas. Agora, para você vencê-los, você tem que aplicar a sua fé, a sua crença no Deus vivo. O Senhor Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. E nós estamos trabalhando na Igreja Universal para que todas as pessoas possam ver a glória de Deus em suas vidas. Então venha participar dessa fogueira santa de Israel no Monte Carmelo, onde nós iremos fazer o desafio ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E há de ser que o fogo vai descer na vida daqueles que creem. Tá bom? Nós ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar.